Bom, o software livre é um tipo de programa de computador que pode ser utilizado para qualquer finalidade, pode ser modificado, estudado como foi feito e redistribuído, seja ele modificado ou não. Das duas formas pode ser distribuído. Né? As razões, as principais, a principal que leva as pessoas a mudar, geralmente gira em torno da economia. Mas isso depende muito do setor. Tem setores que olham outras características, como o caso das Forças Armadas, que costumam olhar a segurança. Porque quando você confia em um software privativo, você está colocando dados sensíveis da sua nação, soberania nacional, nas mãos de... Assim, está confiando em alguém que você não tem uma garantia de que não tem portas escondidas que estão mandando aqueles dados para empresas, principalmente em outros países. Você com software livre tem condições de fazer uma auditoria em tudo, e aí para Forças Armadas, por exemplo, é uma questão de soberania nacional. Mas o que tem motivado mais é a economia, no fim das contas, no geral. A liberdade ela tem a ver com você ser capaz de controlar tudo aquilo que você utiliza. Você está independente de fornecedor. Quando você usa um computador com softwares não livres, você está à mercê daquele fornecedor específico, tanto na questão de informações poderem ser guardadas ou enviadas sem o seu controle, como na questão de você, no caso de ser alguém da área de computação, alguém que tenha conhecimento técnico, você fica impedido de fazer certas modificações e adaptações que poderiam ser interessantes para você. Tecnicamente você saberia fazer, mas não tem condições por conta da realidade. Liberdade, em resumo, é isso. Né? O usuário doméstico, a primeira vantagem, a mais clara, é a independência, ele ficar livre de vírus, né? Ficar imune a vírus, porque devido à natureza do software livre, ele assim, é muito difícil ter vírus para software livre em geral. No caso de ambientes GNU Linux, a última vez que eu ouvi falar de um vírus foi alguns anos atrás, mesmo assim era um vírus conceito. Um vírus ativo mesmo, eu já ouvi falar que na década de 90 existiu. Só que eu não peguei nenhuma fase que existisse algum vírus que operava em ambientes GNU Linux. Claro que tem outras formas de ameaça, mas de um modo geral, essa é uma vantagem que já vale a pena para quem vai fazer os usos básicos, né, de ferramentas de escritório, navegar na internet. Outra vantagem é a vantagem moral e ética, porque você está utilizando um software que ele trata trata o código-fonte como conhecimento, como informação científica, que não pode ser apropriado em benefício de poucos, que é uma das razões do software livre. Então tem essa vantagem também. Agora, para a maioria das pessoas, a vantagem de ficar livre de vírus é uma vantagem que vai pesar mais. Primeiro que esses dois modelos eles não estão tão presos quanto parece a princípio, né, aos modelos de software livre e privativo. Tanto é que o software livre, antes do projeto Linux, eles eram desenvolvidos dessa forma, fechada. Apesar de código ser disponibilizado, tinha equipes fechadas em torno dele. Que é até o que o Eric Raymond descobriu, na época ele trabalhava na Free Software Foundation. E quando o projeto Linux cresceu bastante em pouco tempo, ele foi pesquisar quais eram as diferenças, por que tinha acontecido isso. Aí as conclusões que ele tirou, ele colocou até no livro A Catedral do Bazar, que foi o que motivou o pessoal da Netscape a abrir o código-fonte do Netscape na Mozilla. Né? Que antigamente era feito de um modo que eles chamam de catedrático, que é justamente isso, juntam-se os sábios isolados do mundo, depois de 2 anos, sei lá, depois do período eles chegam para a sociedade com o fruto do trabalho deles. Que é um modelo que todas as empresas de software privativo usam e algumas de software livre ainda usam. O modelo Bazar, ele parece caótico a princípio, que é o modelo que o Linux inovou, o projeto Linux, mas muitos outros projetos hoje em dia usam. Parece caótico, mas na verdade não é tão caótico assim, porque tudo bem que várias pessoas podem mexer, qualquer um pode contribuir com uma correção de erro, com uma melhoria, mas isso não é incorporado automaticamente. Você tem uma hierarquia, você tem um mantenedor do projeto, e aí cada parte
quando tem um projeto muito grande como o projeto Linux, você tem um mantenedor do projeto em si, e aí tem os subprojetos internos, tem alguém que é responsável pela parte de gerenciamento de memória, alguém que é responsável por dispositivos. Aí essas pessoas vão ter outros responsáveis abaixo dele, e aí toda a contribuição que é feita vai ser feita para um desses nós mais embaixo dessa árvore. E aí essa pessoa que é responsável por aquela parte vai ver, vai testar. Se for aprovado por ele, ele vai incorporar e manda. Aí o de cima vai ver isso até chegar no topo. Não é uma coisa tão caótica quanto parece a princípio. E apesar de parecer que não dá certo, né, em teoria você vê assim, é uma zona, todo mundo pode mexer, mas na prática funciona muito bem. Tanto que o Mozilla hoje é um dos navegadores mais fortes do Firefox, e ele se tornou o que é por conta desse livro e dessa mudança de abordagem. Agora, por outro lado, é uma forma muito difícil de trabalhar para quem está acostumado com o mercado tradicional, porque no caso da Netscape, eles contrataram o Eric Raymond para bolar uma estratégia de como fazer isso, junto com eles. Não é só abrir o código e pronto, eles tiveram que mudar a sua equipe para uma equipe de desenvolvedores, ao invés de ser só uma equipe de desenvolvedores com focos assim, interface gráfica, nisso, naquilo, eles iam virar uma equipe de moderadores, de coordenadores de cada parte, que iam tentar incentivar e tratar as contribuições que recebessem. Né? É uma abordagem diferente, mas que funciona se for bem implementada. De início, eu acho que foi muito parecido com outras pessoas. No início a gente se empolga quando descobre que existe um sistema operacional que tem uma série de recursos, uma infinidade de recursos. Meu primeiro contato com esse ambiente, GNU Linux em especial, foi numa revista, eu acho que foi a revista Geek, número 2, que foi a primeira revista, tem até na capa isso, né? A primeira revista brasileira a trazer um sistema operacional completo. Aí vinha com CD. Quando eu folhei, nem tinha computador na época, mas eu já fazia computação lá na UFAL, no Maceió. Aí eu vi a quantidade de informações que tinha, de recursos, ferramentas, tinha suporte a Perl, aí falava das linguagens de programação todas. Aquilo me empolgou bastante, e depois, com o tempo, foi que eu fui pesquisando a respeito do que era aquilo exatamente. E aí fui me empolgando ainda mais, né? A questão ética, a questão filosófica por trás do software livre, né? Inclusive, abrindo um parênteses, essa é uma das razões para a gente evitar chamar o sistema operacional todo de Linux, que o Richard Stallman sempre bate nessa tecla. Vocês não fizeram isso agora, né? Eu estou só colocando como uma recomendação em geral. Por que isso? Porque você apresenta o sistema para alguém, essa pessoa, se gostar, a tendência é o quê? Pô, que interessante, e é gratuito, não é pirata, é gratuito porque eles deixam. Por que isso funciona desse jeito? Ele vai pesquisar por que isso é desse jeito. Se eles vão pesquisar, se eles acham que o sistema todo é Linux, eles vão pesquisar o que? Linux. Vão encontrar quem? Linus Torvalds. E aí qual é a filosofia que o Linus Torvalds traz? É só por prazer. Até o nome de um livro dele. Né? Toda a questão que motivou o movimento do software livre se perde. Apesar do software ser livre, do Linux ser um projeto livre, ele não tem essa carga filosófica e ética que o projeto GNU tem. E por outro lado, o sistema operacional é o projeto GNU com o kernel Linux. Né? Eu sei que, voltando, né, onde eu estava, isso foi o que aconteceu comigo. Eu pesquisei, me empolguei com isso. Bom, e quanto à questão econômica, a gente tem uma mudança muito grande quando se trata de software livre em relação ao software privativo. Por quê? No software privativo, a gente tem grandes empresas que se formaram, criaram impérios a partir da apropriação desses conhecimentos e isolando esse conhecimento do público, né? Vendendo só o software com licenças de uso, que é o caso da Microsoft, mas não apenas ela, muitas outras também seguem essa linha. No caso de software livre, isso não vai acontecer facilmente. É muito difícil que haja uma grande corporação a partir do software livre. Isso não é um lado negativo, porque corporações elas são negativas para a sociedade. A gente tem que ver o problema que a gente tem hoje com telefonia, que a gente tem com várias áreas. É por quê? Por conta de grandes corporações. A gente está caminhando no capitalismo para o lance de economia solidária,
que é você valorizar as pequenas empresas, as iniciativas independentes e aí criar redes de cooperação. Ao invés de ter poucas empresas que saem esmagando umas às outras, você tem pequenos que se ajudam. O software livre ele tem muito dessa abordagem quando você parte para a área comercial. Agora, não quer dizer que não se possa ganhar dinheiro. Tanto é que o Richard Stallman, que é o cara que criou a Free Software Foundation, o projeto GNU, a licença GPL, boa parte da vida dele, ele ganhou dinheiro, ele se sustentou usando software livre. Que ele criava o Emacs, que é um editor de textos, e aí ele vendia fitas magnéticas com o Emacs, que naquela época não tinha internet como a gente conhece, não existia essas facilidades. E aí ele vendia, mas ele dava todos os direitos. A diferença é essa. O software livre ele pode ser vendido. Só que quem compra o software livre, ele tem que receber os direitos todos, que são garantidos pelas licenças. Que é o direito de estudar, de modificar, de instalar em quantas máquinas quiser, de redistribuir. Certo? Hoje em dia o modelo que funciona para software livre, o modelo mais utilizado é de suporte e customização. Ou você adapta uma ferramenta para uma empresa ou você presta treinamento, consultoria no uso daquela ferramenta. É o que o pessoal tem feito. Embora tenha casos de desenvolvimento também, como a Colivre aqui em Salvador, pertinho. Eles desenvolvem só software livre.